Olá pessoal, eu sou a Bia e este é o programa Papo de Recreio. Vem comigo! Sempre que falamos sobre momentos históricos, grandes projetos ou lugares famosos, pensamos em quem está por trás de tudo isso, não é mesmo? Na educação não é diferente. Você já se perguntou ou procurou saber quem são os nomes que construíram e constroem a educação brasileira? Pensando nisso, nosso programa reuniu alguns nomes para falar um pouquinho sobre eles e despertar em quem não os conhece a admiração e o carinho por nossos heróis e heroínas. Em diferentes épocas, eles apoiaram a construção de uma educação mais inclusiva, justa e democrática. Dessa forma, contribuíram para a existência de um modo de ensino criativo e inovador, abrindo caminhos e deixando legado para que essas melhorias se consolidassem cada vez mais. Personagem central na criação da escola pública do Brasil, Anísio Teixeira foi jurista, intelectual, escritor e, acima de tudo, um dos grandes educadores da história do Brasil. Ele nasceu na cidade de Caetité, localizada no sertão da Bahia. Era conhecido por defender uma educação construtiva que enxergava os estudantes como agentes transformadores da sociedade. Uma de suas frases célebres dizia: "Sou contra a educação como um processo exclusivo de formação de uma elite, mantendo a grande maioria da população em estado de analfabetismo e ignorância." Marcando posição a favor de uma educação livre de privilégios, um dos maiores legados de Anísio foi o de fortalecer o entendimento público acerca da necessidade de se democratizar o acesso ao ensino. Nascido no Recife, Pernambuco, Paulo Régulos Neves Freire, o Paulo Freire, é reconhecido, além de patrono da educação brasileira, um dos pensadores mais relevantes na história da pedagogia em todo o mundo. Tendo influenciado diretamente o movimento da pedagogia crítica, no início de sua carreira como pedagogo, criou um método de alfabetização que, de tão eficaz, foi adotado pelo governo brasileiro em 1964. Através do Plano Nacional de Alfabetização. Porém, o golpe militar de 1964 suspendeu o método. A ditadura, no entanto, não foi suficiente para impedir a disseminação de seus ideais populares e libertários, dentre os quais se destaca a pedagogia do oprimido, conceito que defende uma educação fundamentada no diálogo, tendo como base a participação ativa dos educadores no processo de aprendizado e na reflexão crítica sobre a sua própria realidade. Segue sendo o atual e necessário. Viva Paulo Freire! Mas essa história também é escrita por mulheres, cada uma em seu tempo. Revolucionou a nossa educação, deixando um legado fundamental para o povo brasileiro. Conheça agora alguns nomes. Dorina Nouil. Aos 17 anos de idade, a paulistana ficou cega devido a uma enfermidade. Já durante a escola, mostrou sua vocação para a educação, ao ajudar na integração de aluno com a mesma deficiência. Ao longo de sua vida, essa luta pela inclusão foi constante. Alguns de seus feitos foi a contribuição na elaboração da Lei de Integração Escolar em 1956 e a criação da primeira imprensa em braille, que publicou livros didáticos e outros documentos para esse público. Nízia Floresta foi uma educadora e escritora que viveu entre 1810 a 1885. Em uma época em que as mulheres eram restritas à vida doméstica e não tinham direito à educação. Teve um grande protagonismo dentro do feminismo ao publicar obras sobre o direito das mulheres. Ao se inspirar em ideias europeias, Nízia se manifestou em favor à igualdade de gênero, principalmente no que diz respeito ao direito das mulheres em receber uma educação formal. Considerada a primeira feminista brasileira, ela defendia ferozmente os direitos das mulheres, dos indígenas e dos escravizados. Não à toa, ela foi uma das participantes ativas das campanhas abolicionistas
e republicana. Berta Lutz foi uma voz marcante para a educação brasileira. Seus trabalhos mais expressivos envolvem a luta pela emancipação das mulheres através da reformulação da educação. Alguns de seus feitos foram a ideia da criação de escolas superiores de educação doméstica e agrícola para mulheres, além de seu trabalho como deputada, na qual propôs mudanças na legislação em busca de igualdade salarial e licenças para gestantes. Berta Lutz é conhecida como a maior líder na luta pelos direitos políticos das mulheres brasileiras. Sueli Carneiro é um nome fundamental no Brasil quando se fala em feminismo negro. Ela é escritora, filósofa e ativista. Doutora em Educação pela Universidade de São Paulo, USP, é fundadora do GELA 10, Instituto da Mulher Negra, organização negra e feminista independente sediada em São Paulo. Em sua principal obra, Racismo, Sexismo e Desigualdade no Brasil, ela apresenta alguns dos resultados da redução das desigualdades trazidas pela redução da discriminação racial acontecida nos últimos anos. Muitos nomes fortalecem essa história. Cecília Meirelles, Ana Mai Barbosa, Conceição Evaristo, Maria Firmino dos Reis e muitas outras. E não podemos deixar de falar de dois grandes nomes como Darcy Ribeiro e Florestan Fernandes. Patrono da sociologia no Brasil, Florestan Fernandes inovou ao utilizar seus profundos conhecimentos sociológicos para olhar a educação brasileira. Para ele, era preciso entender a razão da escola no país ser tão excludente. E para isso, era necessário debater temas como desigualdade social e racismo. Ele acreditava no papel da escola como meio de libertação da opressão social, defendendo que ela deixasse de reproduzir os mecanismos de exclusão da sociedade, tornando-se assim um espaço de liberdade. O sociólogo teve participação ativa na campanha em defesa da escola pública, em que apoiou a elaboração da Constituição de 1988. Também na idealização da Lei de Diretrizes e Bases, LDB, aprovada em 1996. Nessa última, inclusive, Florestan Fernandes foi quem propôs um piso salarial para os professores. Darcy Ribeiro, antropólogo, sociólogo, professor, escritor, indigenista e político. Foi tudo isso e mais um pouco, tanto que hoje é considerado um dos grandes defensores da educação pública e de qualidade, tornando-se uma referência em políticas públicas educacionais no Brasil. Ele chegou a ser ministro da Educação por um curto período, antes do golpe militar de 1964. Já como vice-governador do Rio de Janeiro entre 1983 e 1987, Darcy Ribeiro dirigiu a implementação dos Centros Integrados de Ensino Público, CIEP, projeto pedagógico que dava assistência em tempo integral a crianças, incluindo atividades recreativas e culturais para além do ensino formal. O CIEP era considerado uma iniciativa visionária. Depois de falar nomes importantes para a educação, vamos dar continuidade em nosso quadro Papo Reto, espaço dedicado para ouvir quem entende do assunto. Oi, gente, olá, galerinha do Papo de Recreio, é um prazer estar aqui com vocês, batendo esse papo, né, sobre grandes personalidades, grandes nomes da educação. E vocês, que bom, né, comemorando um ano já do Papo de Recreio. Então, e para falar desses grandes nomes da educação, eu queria trazer para vocês o nome de uma maranhense, né, trata-se de Maria Firmina dos Reis, uma mulher professora, mulata. E por que nós falamos dela? Porque ela foi uma mulher que, grande personalidade, que estava além do seu tempo, porque viveu no século XIX, né, Maria Firmina,
nasceu em 11 de março e inclusive essa data, 11 de março, é dedicada, celebrada, uma homenagem à mulher maranhense por conta do nascimento de Maria Firmina. E Maria Firmina é esse ícone, por ser considerada a primeira romancista negra brasileira, por ser uma professora. Ela é também considerada a primeira mestra régia do Maranhão. Firmina é uma mulher que, apesar de ter vivido num contexto muito adverso, ela é uma mulher que se dedica às letras. Ela escreve poesias, ela escreve esse romance que lhe dá esse destaque dentro da literatura brasileira, né? Ela é hoje estudada e destacada, citada em muitos e muitos trabalhos científicos, mas Firmina também traz para a gente algo inédito, porque quando ela nasce em São Luís do Maranhão, mas quando ela passa num concurso para professora de instrução primária, ela vai para o município de Guimarães e lá ela faz algo que é inédito para aqueles tempos, num tempo onde a mulher nem estudava, né? Firmina coloca meninos e meninas na mesma sala de aula, e isso é uma quebra de paradigma muito grande, porque ela, ao colocar meninos e meninas para estudarem na mesma sala, ela está rompendo com um paradigma de que as mulheres não eram capazes de aprender. E ela faz isso numa localidade chamada Massaricó, no município de Guimarães. Então ela também tem esse diferencial. Além do que Firmina é abolicionista, ela cria um hino da libertação dos escravos. O romance Úrsula também faz, né, uma alusão a essa escravidão, e ao qual ela, lógico, por ser uma abolicionista, ela tira o negro das prateleiras, porque o negro era considerado uma mercadoria, e coloca dentro de um romance. Então Firmina, ela tem toda uma singularidade. Então ela é também uma feminista, né, porque ela dá um destaque para as mulheres, ela, né, toda essa condição de subserviência da mulher. Firmina também vive dentro desse contexto onde ela é capaz de fazer esse diferencial. Então Maria Firmina é um destaque, é um ícone, é uma referência, e é dentro, claro, dentro da educação, ela também tem todo esse destaque que a gente colocou e que a gente fala aqui com vocês. Além das letras, né, ela também tem esse destaque na educação. É lógico que na educação maranhense, ela é considerada a primeira mestra régia do Maranhão. A gente queria dar esse destaque para Maria Firmina dos Reis, e que vocês possam conhecer e ler a obra de Maria Firmina, tá? Então, Papo de Recreio, muito obrigada. Foi uma satisfação, uma alegria e um prazer bater esse papo com vocês. Interessante, né? Agora vamos ouvir os nossos estudantes. E aí, galerinha, o que vocês querem saber? Para saber mais sobre a história da educação no Maranhão, qual a sua sugestão de leitura? Oi, professora, deixa eu lhe perguntar. Além da Maria Firmina dos Reis, quais nomes a senhora indica para quem tem interesse em conhecer os grandes nomes da educação do Maranhão? Boas perguntas, hein? Vamos descobrir as respostas? Então, a gente indicaria algumas sugestões de leituras de autores maranhenses para vocês. Lógico, a gente indica a própria Maria Firmina com seu romance Úrsula. Ela também tem outro livro de Cantos à Beira-Mar, que é um livro de poesias, né, onde ela mostra todo o seu talento poético. E evidentemente que nós não poderíamos deixar de indicar Gonçalves Dias, que é uma referência da literatura brasileira e maranhense. Juca Pirama, Canção do Exílio, são obras muito importantes desse autor maranhense de destaque nacional. A Luísa Azevedo, com o Cortiço, O Mulato, que é uma outra obra muito importante, que a gente indica de autores maranhenses. O Maranhão é um celeiro de autores, né? É um celeiro da literatura, então nós temos muitos nomes. Esses são apenas alguns para vocês que a gente indica.
A gente tem grandes nomes na educação maranhense, né? Eu vou indicar para vocês aqueles que são, assim, minhas referências de professores, que escrevem, né, na área da alfabetização, que é uma área que eu estudo, e que são grandes referências como professores. Eu conheço grandes professores da Universidade Federal do Maranhão, por exemplo, a professora Marisa Massalina Rosa de Castro, a professora Joelma Reis Correia, a professora Vanja Maria Dominices Coutinho, professor Antônio de Assis Cruz Nunes, são professores e referências de maranhenses que estão sempre lutando pela educação do Maranhão. E, claro, dentro da própria Secretaria de Estado da Educação, nós temos muitos professores, técnicos, colegas que estão lutando pela educação do Maranhão no dia a dia, na nossa rotina, no cotidiano. Que os nossos estudantes são nota 10, você já sabe. Mas o que eles têm a dizer sobre o nosso tema de hoje? Você fica sabendo em nosso quadro Papo Nota 10. Parabéns, professora Nilde. É muito bom estar com você, professora Ana Paula. Obrigado a todos os professores e professoras. Valeu, professor Ioli. É muito bom estudar com você, professora Naceli. É muito bom estudar com você, professor Tony. É muito bom estudar com você, professora Isadora. Obrigado a todos os professores e professoras. Que maravilha, hein? Parabéns a todos e todas que defendem a educação do nosso país. E aí, gostou do tema? Quer saber mais? Acesse as nossas redes sociais que estão aqui na telinha e fique por dentro de todos os assuntos que bombam do Recreio à rede social. Até o próximo Papo de Recreio, galerinha! Uma de suas frases célebres dizia: célebres, oh meu Deus, também. Célebres, um dos pensadores mais relevantes na história da pegada. 3, 2, 1.